Segunda Reis, capítulo de número 7. Abra sua Bíblia, por favor. Nós leremos alguns versos de uma porção da palavra de Deus, mais precisamente do verso de número 3 até o verso de número 9. Segunda Reis, capítulo de número 7. Queridos, temos novidades. Essa semana nós fechamos a chácara onde nós realizaremos o nosso retiro de meio de ano. Então eu quero já dizer que estamos já trabalhando para esse dia. Então esteja com o coração aberto para poder participar desse tempo. Se você tiver que programar suas férias, procure se programar para depois. Fizemos questão de trazer para a primeira semana, a fim de que você possa se programar durante o ciclo do mês de julho todo. Se for necessário tirar um tempo em família, o faça, mas participe conosco logo na primeira semana, no primeiro final de semana de julho. Então a gente vai, no decorrer deste tempo, falar para os irmãos as condições, enfim, e tudo isso para poder dar a oportunidade a cada um de aproximar-se mais um do outro, poder estabelecer conexão e cultuar o nome santo do Senhor, que é digno de ser exaltado e glorificado para todos sempre. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá. Segunda Reis, capítulo de número 7, verso de número 3 em diante. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade, e eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entregamos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até onde estava o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas, então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e ali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Amém? Queridos, nós estamos diante de um contexto difícil que está sendo vivenciado pelo povo de Israel. Nós temos o Reino do Norte, dominado pelo Império Sírio, especialmente através da força do rei Ben-Hadad, que sitia a capital, que é Samaria, e estabelece o povo que ali vive sobre sentenças de bastante opressão e dificuldade. Se nós lermos o capítulo que antecede a descrição do capítulo de número 7, ou seja, o capítulo de número 6, nós veremos que a situação é calamitosa. A descrição é de que mulheres se propõem para poder saciar a sua fome, de que o filho de uma, num determinado momento, sirva de alimento, e no outro dia, o filho de outra seja abatido e também sirva de alimento. A fome impera, a situação é difícil, Jorão não sabe o que fazer, ele rasga suas roupas, ele rasga suas vestes, e ele se sente impotente, incapacitado para poder lidar com as situações de opressão e de domínio vivenciado pelo domínio do Império Sírio. E nós estamos diante desse cenário, onde há um domínio, onde
há uma imposição, onde há limitações nítidas e reais que são colocadas diante dos nossos olhos, e temos, dentro deste contexto, a existência de 4 homens que estão na porta da cidade. E eles estão na porta da cidade por um motivo, por uma razão, eles são leprosos. Dentro do contexto que aqui está apresentado, leprosos não podem conviver socialmente, interagindo entre os chamados ou os ditos normais. Eles precisam de estar distanciados, eles precisam de estar segregados, separados de toda a comunidade. Afinal de contas, a doença propaga-se. O contágio com aqueles que são infectados levam a um risco enorme dos não contactados, dos não contagiados, de absorver as doenças da lepra. E nós sabemos que, ao longo de todo o registro bíblico, essa doença é uma doença crítica. E ela é tão crítica que dedica-se 2 capítulos no livro de Levítico, capítulo de número 13 e 14, para poder recomendar ao povo como é que deveria lidar com a situação de enfrentamento ao perceber que haviam leprosos no contexto social. Se eles tivessem que se deslocar de um lugar para o outro, eles precisavam de rasgar as suas vestes, eles precisavam de gritar de forma audível, identificável, de que eles estavam passando ali e eles eram leprosos. Eles eram portadores de uma enfermidade que levava quase todos aqueles que estavam submetidos a ela à morte. Essa é a situação. Estes homens estão na porta da cidade, a cidade dominada pelo cerco de Ben-Hadad, a cidade dominada pela fome. E eles estão em igual sentença de fome para aqueles que estão ali dentro. Isso faz com que eles, de alguma forma, sejam iguais aos habitantes de Samaria. São diferentes porque são leprosos, mas são iguais porque são sedentos, têm fome. São iguais porque olham para o dia de amanhã e não enxergam neste dia de amanhã nenhuma possibilidade. Estão envoltos em uma sentença inquestionável, que mais cedo ou mais tarde ceifará e tirará a sua própria vida. Isso remete à ideia de que essas pessoas que aqui estão, esses 4 leprosos, estão à semelhança daqueles que estão envoltos pelo domínio de Ben-Hadad a uma experiência de cerco. E nós precisamos de considerar que a experiência de cerco, ela é uma experiência de difícil experimento. Ela é uma experiência indesejada. Ninguém quer viver acuado. Ninguém quer viver sobre uma sentença de limites estabelecidos. Essa noite eu posso estar aqui diante de pessoas que se sentem cercadas possivelmente por razões das mais inúmeras e variadas que podemos pensar e pesar. Situações de abandono afetivo, situações de desânimo que assolam o coração, ou talvez cercados porque em um dado momento do ciclo da caminhada experimentaram uma perda. Experimentaram a perda daquilo que lhes era essencial, daquilo que lhe era importante, quer seja o emprego, quer seja o filho, o pai, quer seja a paz que antes reinava em sua casa, mas não reina mais, e se sentem diante de situações como essas cercados e ao mesmo tempo alcançados por uma condição que o cerco proporciona: desânimo e falta de perspectiva acerca de olhar para além das zonas de cercamento que nos confinam. Essa é a condição de muitos seres humanos. Mas nós temos aqui alguns pontos bastante importantes que precisam de ser pesados, pensados e considerados por nós, porque em meio a este cerco, pelo lado de dentro de Samaria, há uma sentença, há um problema, há um domínio difícil. Pelo lado de fora também, inegavelmente, há esse domínio, o domínio da doença que alcança a vida daqueles 4 leprosos, mas eles estão ali olhando para a vida e considerando a possibilidade da vida para além
da sentença de enfermidade que alcança o seu corpo, a sua pele. E aí, eu aprendo com estes homens que é possível superarmos os cercos impostos pela vida. E a primeira lição que esses homens nos apresentam acerca disso está fundamentada no fato de que eles experimentam esta mudança, eles experimentam esta transformação no seu caminhar através de uma disposição. Sabe que disposição é essa? A disposição de se mover, de se movimentar. Vejamos o verso de número 5, resgatemos aí a leitura do verso de número 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos assírios. E qual foi a motivação deles terem se movimentado para chegar ao arraial dos assírios? Eles sabiam que pelo lado de dentro da cidade não tinha alternativas. Sabia que a prosperidade, que os recursos estavam no domínio do exército sírio, que ali está, que está dominando Samaria. Logo, se eles têm recursos, eles também têm suprimentos de pão, suprimentos de riquezas, e eles decidem romper com esse ciclo de estagnação, com esta inércia, e vão na direção de pão, aonde sabem que existe pão, movimentando-se, mesmo que a sua condição, mesmo que a condição daqueles homens, lhes sejam impedimentos para poder realizar esta movimentação. Queridos, existe algo muito tocante sendo experimentado nos nossos dias, que se assemelham às experiências vivenciadas nesse ciclo que está aqui apresentado. Porque a tentativa de paralisar homens, ela tem sido um instrumento do diabo para poder fazer com que nós entendamos que se nós nascemos de um determinado modo, se nós crescemos em uma estrutura que não for a estrutura mais favorável, logo a nós cabe uma única saída: contentar-se, admitir que este é o nosso karma, que este é o nosso fim. Mas Deus está trabalhando, Deus está agindo, e agindo através de nós, apesar de não precisar de nós, apesar de não precisar das nossas mãos, apesar de não depender dos nossos esforços. E nós consideramos isso, inclusive hoje na Escola Bíblica Dominical, e nós somos privilegiados por isso. E esses homens, eles estão entendendo isso, eles estão entendendo que eles podem fazer parte do processo de realização que está sendo viabilizada pelo Deus Todo-Poderoso na história da humanidade. A lepra, ela é uma doença que se espalha, ela é uma doença que se assemelha ao pecado, porque ela contamina, ela contagia, ela produz morte. E nós vemos ao longo do registro sagrado, muitas vezes, em muitas ocasiões, situações de leprosos sendo apresentadas a nós, e nós estamos aqui vivendo um processo de restauração de Samaria, de experimento do cuidado de Deus àquela nação, àquele povo que Deus constitui-se para si, sendo viabilizado através do comunicado destes homens, porque eles não querem se estabelecer estagnados na sua zona de conforto. Parece paradoxal, né? Quem pode estar em zona de conforto quando a morte está batendo a porta? Mas tem muita gente que está consolado por isso. Tem muita gente que está vivendo os ciclos da caminhada, acreditando que só lhes resta viver isso, só lhes resta experimentar esta realidade difícil, nua e crua, de um mundo mau, de uma natureza pecaminosa que habita o coração humano e que não revela nada de bom ao ser humano, e se esquecem da promessa de um Deus que está construindo um processo lindo de redenção para a humanidade. Existe um escritor pré-modernista chamado Augusto dos Anjos. Eu me lembro quando estava estudando para o vestibular, que eu vislumbrava-me demais com a sua capacidade pessimista de enxergar a vida, de observar os ciclos, de enxergar a história, de enxergar os dramas humanos.
E existe um verso dele em especial que destaca, olha, toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro. Ele não esperava nada como resposta positiva das pessoas com quem ele se relacionava. E aí ele continua destacando, acostuma-te à lama que te espera. O homem que vive entre feras tem necessidade de ser fera. Quando nós construímos o nosso pensar, as nossas perspectivas, pela visão de Augusto dos Anjos, nós tornamos-nos reféns de nós mesmos. Mas esses homens experimentam a bondade de Deus na sua vida, porque resolvem dar um passo, porque entendem que no ciclo da caminhada, necessário se faz movimentar-se. A Bíblia vai nos contar, registro do Novo Testamento, acerca de duas ocorrências onde leprosos se dirigem a Jesus. E eu me refiro a uma cena, a um ato específico, que está destacado em Mateus capítulo de número 8, quando um leproso vai diante de Jesus e suplica-lhe, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz que imediatamente após a resposta de Jesus, aquele homem foi curado, porque a resposta de Jesus diz, sim, eu quero. E logo, toda a chaga, toda a dificuldade, foi instantaneamente rompida como um ciclo na vida daquele homem. Mas a Bíblia vai nos contar também, em Lucas capítulo de número 17, que 10 leprosos chegam diante de Jesus e suplicam de igual modo como aquele leproso anterior havia suplicado, que Jesus lhes retirasse a chaga da lepra. Qual que foi a resposta de Jesus? Verso de número 14. Vão e apresentem-se aos sacerdotes, porque ele era autoridade sanitarista. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Temos num primeiro estágio, de Mateus capítulo de número 8, um processo instantâneo, de um ato proferido pelo Cristo, que de uma forma definitiva faz com que aquele que está alcançado pela lepra tenha a sua chaga vencida a partir da ordem do Senhor. Mas esse segundo estágio, nós temos aqui a cura realizada na vida desses 10 leprosos, através de um princípio que é chamado de processo. A partir do momento que eles vão, indo eles vão sendo purificados. A cada passo que dão, menos leproso do que o passo anterior. A cada metro que vencem, menos leproso do que o metro anterior experimentado. Muitas vezes, no ciclo da nossa caminhada, nós somos alcançados por aquilo que desejamos, pelas decisões de Deus proferidas pela sua palavra, que tira de nós todo o empecilho de forma instantânea a partir de uma ordem proferida por Ele. Mas existem caminhos que são trilhados por nós, aonde experimentamos a intervenção do seu favor nas nossas vidas, através de processos que Ele requer que demos, que nos comprometamos em erigir os nossos passos, para que o seu agir seja vivenciado na nossa vida e na nossa história. Esses homens estão indo, eles movimentam-se. Não há uma descrição de cura, eles estão sedentos por comida, eles estão sedentos por água, eles vão na dinâmica desta confiança, dessa decisão de caminhar na direção de um lugar onde eles têm certeza que é abastecimento, que é suprimento, onde eles têm certeza de que eles podem encontrar a necessidade dos seus corpos, que é de alimento, que é de tesouros, que é de riquezas, e eles vão diligentemente rumo à sua missão para poder experimentar. E quando eles lá chegam, eles experimentam a abundância de tudo aquilo que eles tanto sonhavam de desfrutar e de vivenciar. Porque o acampamento estava vazio. O Senhor fez com que um barulho desconfortante fosse experimentado dentro daquele espaço de muita abundância. Diz-nos a continuidade do texto, nós lemos isso, que alguns barulhos de carros de guerra foram ouvidos, foram discernidos no coração daqueles homens. Eles entenderam que dentro daquela geografia, eles estavam sob risco, logo eles precisariam de abandonar tudo, todas as coisas, mantimentos, ouro, prata
e alimentos. E aqueles 4 leprosos chegam lá e se vislumbram e se esbaldam em tudo aquilo que fora deixado pelo exército dominante do povo de Israel, pelo exército sírio. Porque decidem caminhar. E ao decidir caminhar, eles fazem aquilo que lhes cabe realizar, fazer, enquanto Deus Todo-Poderoso age fazendo aquilo que eles não podem fazer. A nossa vida é assim. Nós somos convidados a fazer o ordinário. O extraordinário é com Ele. A dinâmica da nossa caminhada é assim que funciona. Nós fazemos aquilo que nos cabe fazer. Nós fazemos aquilo que nos cabe realizar. Se temos diante dos nossos olhos ferramentas, se temos diante dos nossos olhos instrumentos que nos são familiares, é disso que Deus está contando, para que, de alguma forma, o agir dele seja experimentado na nossa vida, não porque esses recursos atenderão às necessidades da nossa alma, não, mas porque a gente é convidado a participar dos seus feitos, das suas realizações, da sua graça, da transformação de dias difíceis em dias de abundância, de dias de escassez em dias de fartura, de dias de choro, de lamento, de frio, em dias aquecidos pelo seu favor, pela sua graça e pela sua bondade, que em muito nos tem alcançado. E queridos, nós vamos observar que dentro desta perspectiva que está aqui destacada, que está aqui colocada, que está aqui considerada, que para além dessa capacidade que esses homens têm de nos ensinar, que diante de cercos a gente precisa de caminhar, há um segundo aspecto que precisa de ser pesado por nós. Nós precisamos de aprender a confiar. Isaías capítulo de número 65, verso de número 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus está agindo, Deus está realizando, Deus está fazendo. Ele nunca deixou de fazer. Por mais que os nossos olhos não consigam contemplar os seus feitos, as suas realizações, Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está tratando, Ele está dando nós na cabeça das pessoas, na cabeça da humanidade, mas Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle da minha casa, Ele tem o controle da sua casa, Ele tem o controle dos meus negócios, Ele tem o controle dos seus negócios. Se vivemos dificuldades, se vivemos tribulações, se somos conduzidos a espaços onde nos sentimos acuados, confinados, cercados, ei, eu tenho uma notícia para poder te dizer: Deus não perdeu o controle. Ele tem as chaves da morte, Ele tem as chaves, Ele tem tudo que tanto precisamos para poder superar todos os desafios que nos são colocados, que nos são apresentados. Nós percebemos a evidência disso através da própria comprovação dos atos proferidos, através das profecias que trazem o advento de Jesus. Se nós observarmos a descrição de Miqueias capítulo de número 5, verso de número 2, nós verificaremos que o profeta, ele diz acerca de Jesus, e faz alusão de este Jesus viria de Belém. Ora, José e Maria não moravam em Belém, mas em Nazaré. Seria ilógico ir para Belém para poder, naquele lugar, ter parto, e daquele lugar vir o Messias, o Salvador. Mas nós percebemos que um dia o imperador romano acorda e diz a todos os seus dominados: olha, todos os meus dominados deverão voltar ao seu local de nascimento para a realização de recenseamento. Logo, Maria e José são remetidos a Belém, precisam de voltar em detrimento de uma ordem estabelecida pelo imperador romano. E logo, ao cumprir isso, mal sabia o imperador romano que ele estava a serviço do próprio Deus que controla o universo,
que tem nas suas mãos a chave da vida, que controla todas as coisas, que não nos deixou ao mero prazer ou à mera sorte, à casualidade. Não existe acaso, queridos, não existe absolutamente nada de forma aleatória que nos conduz até aqui. Nós somos conduzidos por um Deus Todo-Poderoso que continua a escrever a história, e ao sermos conduzidos por um Deus Todo-Poderoso que continua a escrever a história, nós temos a convicção e a certeza de que Ele trabalha em favor daqueles que o temem, Ele trabalha em favor daqueles que o adoram, Ele trabalha em favor daqueles que o buscam, e essa é a nossa confiança. Se nós observarmos mais uma descrição acerca do advento de Jesus, proferida pelo profeta Oséias, no capítulo de número 11, verso de número 1, nós veremos o profeta dizendo que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mal sabia Herodes que quando ele determina a sentença de morte aos meninos nascidos do sexo masculino, no ciclo em que Jesus nascera, a família de Jesus foi então impelida para o Egito, para ali viver e para mais tarde voltar, para poder cumprir-se aquilo que estava descrito muitos anos antes do advento de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo de Deus nunca perdeu o controle. A agenda do Senhor nunca fugiu ao seu controle. A minha agenda foge, a sua agenda pode fugir, mas a agenda do Senhor, ela não se perde no processo, ela não se perde no caminho. E se você é filho amado de Deus, se eu sou filho amado do Senhor, se nós somos salvos pela graça, pela bondade do Deus Todo-Poderoso, se nós somos alcançados pelo poder manifesto da cruz do Calvário, onde Jesus morreu por mim e por você, nós precisamos de olhar para esta cruz de Cristo, convictos de que nela nós temos a nossa vitória. E se nela nós temos a nossa vitória, nós podemos proferir aquilo que o salmista proferiu: 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós somos filhos amados do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando os homens acham que estão mandando, eles estão envoltos em um ledo engano, porque quem manda é o Senhor, quem controla é o Senhor. Estes homens ensinam a mim e a você que nós precisamos de aprender a caminhar, nós precisamos de aprender a confiar, mas nós precisamos também de aprender a partilhar. Nós ouvimos aí algumas descrições acerca da fé, sob a perspectiva de que a fé é um exercício pessoal e intransferível. Há um ledo engano nessa afirmação. Por mais que ela seja um exercício de cada indivíduo, na sua busca pela intervenção de Deus, ela alcança pessoas. Quando nós percebemos a realidade vivenciada em Marcos capítulo de número 2, verso de número 5, onde 4 homens se propõem a descer pelo eirado do telhado, o amigo que era paralisado, não tinha possibilidade de locomover-se, aquele homem desce sobre o eirado do telhado, Jesus olha para aqueles 4 homens e diz: vendo-lhes a fé de quem? Dos 4 amigos, e não daquele que descera pelo eirado do telhado. Jesus profere a seguinte palavra, ele dá a seguinte ordem: perdoados estão os vossos pecados. No verso de número 9, aqueles homens estão abastados, eles comem, eles se saciam, eles tomam para si os despojos daquele acampamento, é ouro, é prata. Deus promove um desconforto no ouvido daqueles homens, a ponto deles acharem que estavam sendo alcançados por um exército oponente, contratado pelo povo de Israel. Como é que pode uma coisa dessa? O exército de Israel conseguir contratar alguém, não tinha dinheiro para poder comprar, nem estrume. É isso que está descrito no capítulo de número 6. Eram 5 pratas, 5 moedas de prata para poder comprar um amontoado de estrume, coisa que não se vende nesse tempo. Jumento, coisa que não se precifica. 80 pratas, 80 moedas de pratas. Essa era a crise experimentada, e esses homens, eles estabelecem uma confusão. E essa confusão, ela é estabelecida porque o Senhor, de alguma forma, promove uma intervenção
em relação ao acampamento que estava sendo experimentado, sob a perspectiva de que ali eles estavam seguros, ali eles dominariam de forma mais acachapante o exército que é dominado, o povo de Israel que está ali dominado, mas eles são alcançados por um desconforto e deixam tudo para trás. Aqueles homens, eles se esbaldam, aqueles 4 homens venciam a plenitude de todas as ofertas que estão ali à disposição deles naquele acampamento, e eles decidem reter, mas em um dado momento eles dizem: não é certo que façamos isso, está entardecendo, nós não vamos esperar o dia raiar, nós voltaremos a Samaria, e nós anunciaremos aos nossos irmãos que há abundância nesse acampamento, que há fartura neste lugar. Sabe, queridos, o texto faz questão de dizer que aqueles homens encontraram boa notícia, novidade. Nós temos alcançado boa notícia. Nós temos alcançado boa nova. Fomos comprados por preço de sangue, fomos resgatados da nossa condição de pecadores, fomos reconciliados com o Pai, e precisamos, na medida daquilo que temos recebido da parte do Senhor, partilhar com aqueles que estão à nossa volta. Precisamos de contar aos outros aquilo que temos recebido da parte de Deus. E muitos de nós estamos confinados. Muitos de nós estamos retendo, absorvendo aquilo que temos recebido da parte de Deus e não partilhando com aqueles que estão à nossa volta. As fontes que alimentam o Mar Morto e também o Mar de Tiberíades, que é uma grande lagoa, um grande lago, os dois são grandes lagos, provém de um mesmo lugar, das geleiras que se derretem no Monte Hermon. Há uma diferença crucial entre esses dois lagos. O lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, que é uma coisa só, ele consegue doar a água que lhe é trazida do Monte Hermon. O Mar Morto é morto porque não doa, porque não oferta. Se nós não ofertarmos, se nós não nos doarmos, se nós não aprendermos a partilhar, nós morreremos. Nós estamos aqui neste lugar para poder ter as nossas estruturas modificadas por aquilo que nós somos motivados a fazer e a realizar. Precisamos de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque nós fomos alcançados por essa mensagem transformadora de abundância que provém do trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Eu queria nessa noite encerrar esse tempo de reflexão. E eu queria encerrar chamando os meninos do louvor para poder virem aqui à frente. Para que possamos cantar uma canção ao Deus Todo-Poderoso. E ao cantarmos uma canção ao Deus Todo-Poderoso, eu queria dar a oportunidade para você que veio a este lugar. E veio a este lugar consciente de que você vive um cerco. A Bíblia, ela não exime o relato de homens que se sentiram cercados. O salmista se viu acuado por todos os lados. Ele olhava diante dos seus olhos, ele percebia um exército que o cercava. Ele olhava na sua retaguarda de igual modo, ele olhava à sua direita, ele olhava à sua esquerda, e não havia possibilidades. De repente ele dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nisso que nós depositamos a nossa esperança. É nisso que nós colocamos o nosso olhar. Talvez você chegue a este lugar, ou chegou a este lugar, na certeza de que hoje seria só mais um dia. Só mais um dia.
mas que amanhã, mais uma vez, você deveria lidar com a realidade do cerco. O cerco que confina, o cerco que escraviza, o cerco que fere, o cerco que mata, o cerco que diz: não tem jeito de sair dessa, você está sem saída. Eu te convido nessa noite a elevar os seus olhos para os montes, olhar para o Deus dos céus, o Deus que te fez, o Deus que me fez, o Deus que fez cada um de nós, que sussurra ao meu e ao seu ouvido: ei, você é filho amado meu, você é filha amada minha, renda-se diante de mim, porque se você se render diante de mim, eu vou propiciar a você terrenos fartos, mesas abundantes do meu amor, da minha graça, da minha bondade, da salvação que pode ser experimentada somente em mim. Mas sabe de uma coisa? É necessário que a gente tenha disposição de caminhar, é necessário que a gente tenha disposição de confiar neste processo, é necessário que a gente tenha consciência de que nós precisamos de partilhar aquilo que temos recebido da parte de Deus. Enquanto os meninos tocam uma linda canção, eu quero te dar a oportunidade, você que se sente assim acuado, a dar um passo de fé e vir aqui à frente para que nós possamos orar por você.